Boa tarde, eu sou Fernanda Ribeiro de Souza, graduanda do curso de farmácia, e vim apresentar o trabalho que tem como título Avaliação in vitro da atividade leishmanicida de derivados de adultos de Hunt. Esse trabalho contou com a orientação do professor Dr. Rodrigo Dian e, além disso, contou com a colaboração de pesquisadores do LIMP, do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP. Esse trabalho teve como objetivo geral avaliar a citotoxicidade e a atividade leishmanicida in vitro em promastigotas e amastigotas de leishmania infanto, frente a diferentes compostos químicos derivados de adultos de Hunt. Para cumprir, então, com o objetivo geral, traçamos alguns objetivos específicos, sendo eles: primeiro, avaliar a citotoxicidade dos diferentes compostos químicos derivados de adultos de Hunt e macrófagos caninos da linhagem DH82. Segundo, avaliar a atividade leishmanicida dos compostos químicos derivados de adultos de Hunt na forma promastigota da cepa OP46 de leishmania infanto. E terceiro, avaliar a atividade leishmanicida dos compostos químicos derivados de adultos de Hunt na forma amastigota da cepa OP46 de leishmania infanto, que foi transpectada com o gene reporter para GFP em macrófagos caninos DH82. Para cumprir com os objetivos propostos, utilizamos 5 compostos químicos, os adultos de Hunt, que foram produzidos e cedidos pelo professor Dr. Ângelo de Fátima, da Universidade Federal de Minas Gerais. Os compostos são representados pelas siglas 8A2, 8A3, 8A4, 8B5 e 8B6, e foram diluídos de forma a obter 13 concentrações. E como controle utilizamos a anfotericina B, desoxicolato de sódio, uma vez que é uma das drogas de referência utilizada para o tratamento da leishmaniose visceral. O primeiro ensaio realizado foi o de citotoxicidade e utilizou como técnica o MTT, que é feito utilizando placas de 96 poços. Nessas placas, adicionamos macrófagos caninos da linhagem DH82 e diferentes concentrações dos compostos e o controle. As placas foram incubadas em 3 tempos, de 24, 48 e 72 horas. Em cada tempo, cada placa foi adicionada a solução de MTT e SDS em HCl. Após as 16 horas de incubação, cada placa foi lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 490 nanômetros. O segundo ensaio foi realizado para avaliar a atividade leishmanicida em formas promastigotas de leishmania infanto. A técnica utilizada foi a mesma citada anteriormente, porém a diferença é que, ao invés de utilizarmos macrófagos, utilizamos promastigotas de leishmania infanto. O último ensaio avaliou a atividade leishmanicida em formas amastigotas de leishmania infanto, e para tal utilizamos o citômetro de fluxo, promastigotas de leishmania infanto transfectadas com GFP, que é uma proteína verde fluorescente, e macrófagos. Os parasitos e os macrófagos foram então adicionados em tubos e incubados por 24 horas e lavados para a posterior adição dos compostos e do controle. Depois foram incubados por 3 tempos, de 24, 48 e 72 horas, e no intervalo de cada tempo, os tubos foram lidos no citômetro. Com relação ao resultado do primeiro ensaio, que foi o de citotoxicidade, observamos que a maioria dos compostos dos adultos testados apresentaram citotoxicidade baixa ao longo dos tempos avaliados, como é possível observar nos gráficos. Calculamos então os valores da concentração inibitória de 50% e temos que quanto menor o valor, mais tóxico o composto é para a célula. Nesse sentido, observamos que a maioria dos compostos apresentaram valores acima do controle positivo, que foi a anfotericina B. Como podemos ver na tabela, os compostos 8A2, 8A3, 8B5 e 8B6 estiveram acima do controle. Com relação ao resultado do segundo ensaio de avaliação da atividade leishmanicida em formas promastigotas de leishmania infanto, podemos observar nos gráficos de curva sigmoide, cujo eixo Y representa a porcentagem da viabilidade dos macrófagos tratados com diferentes concentrações de adultos e anfotericina, durante os tempos de 24, 48 e 72 horas, e o eixo X representa o log das concentrações que os compostos 8B5 e 8B6, representados pela linha amarela e rosa claro, apresentaram melhoração leishmanicida in vitro contra as formas promastigotas de leishmania infanto, porém ainda sendo inferior à anfotericina. Já o último resultado mostra a atividade leishmanicida na forma amastigota de leishmania infanto. Os gráficos apresentados na parte superior representam o percentual de macrófagos infectados com leishmania infanto
OP46-GFP e tratados com adultos, em concentrações equivalentes aos valores de IC50% de cada droga. As análises foram feitas após 24, 48 e 72 horas. Já na parte inferior, que mostra a intensidade média de fluorescência, o MFI, representa a razão do número de hemastigotas de leishmania infanto OP46-GFP internalizadas nos macrófagos DH82, após o mesmo tempo de tratamento com os compostos. Após 24 horas de tratamento, somente os compostos 8B5 e 8B6 reduziram significativamente o percentual de infecção em comparação ao grupo controle. Após as 48 horas de tratamento, o percentual de infecção foi reduzido significativamente pelos compostos 8A4 e 8B6. E, por fim, após as 72 horas, o percentual de infecção foi reduzido pelos compostos 8A2 e 8B6 em relação ao grupo controle. Na parte inferior da figura 3, foi observado nos resultados uma tendência de diminuição do MFI nos macrófagos infectados após as 24, 48 e 72 horas de tratamento em quase todos os compostos testados. Então, após a realização dos estudos in vitro dos compostos adultos de Hunt, chegamos à conclusão de que os compostos 8B5 e 8B6 apresentaram melhor ação leishmanicida contra as formas promastigotas de leishmania infanto. E, além disso, o composto 8B6 obteve a melhor resposta às formas hemastigotas do parasito, o que o faria ser selecionado posteriormente para a continuação dos testes em vivo. Por fim, acreditamos que os resultados gerados no estudo abrem novas perspectivas para o avanço no desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento da leishmaniose visceral empregando os adultos de Hunt. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à PROP, ao FMG, ao LMU de Citometria de Fluxo, ao NUPEB e em especial ao LIMP, às agências FAPEMIG, CAP, CNPq, INCTDT e Rede Imunobioleixo Minas pelo apoio financeiro para a realização dessa pesquisa e pela concessão de bolsa de iniciação científica. Obrigada por assistir.